Então, vamos iniciar o nosso estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos, ao Frei Fabiano e toda essa equipe de amigos, pedindo o amparo e a proteção, que nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja, agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, caracteres do verdadeiro profeta, Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. É o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão ao general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto, o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras expiações, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a que de maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram o que sejam, realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio. Secundados pelo poder oculto que os inspira e o dirige à sua revalia, sem o que tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, permanecem sempre receosos de não serem aceitos. Bom, eu vou parar por aqui, o texto é um pouco longo, mas enfim, como que a gente consegue detectar, né? É que nem ele fala, pelo exemplo, né? Exemplo daquilo que realmente eles estão fazendo, e não apenas pelas palavras, né? Então, tudo que a gente faz aqui, o estudo, né? Compreender um pouco mais sobre a mediunidade, então, todas essas oportunidades que nós estamos fazendo, valer jus, né? Refletindo sobre, elas são muito importantes, né? Que vão nos colocar sempre em guarda contra essas situações. Sejam de encarnados, sejam dos desencarnados, que queiram ali plantar falsas ideias e desvirtuarmos ali o caminho que está para cada um de nós. Então, a gente tem que continuar sempre esse caminho, em busca do conhecimento, com muita humildade, porque a humildade
ela vai nos colocar sempre em posição de aprender cada vez mais, tá? Então, tudo que a gente faz com o que a gente está aprendendo é que vai nos colocar em guarda contra essas situações aí dos falsos profetas, tá? Então, esses irmãos que vieram aqui, Jesus, se a gente pegar Jesus, que a gente pode se exemplificar sempre, ele esteve aqui e ele não tinha nada. E o que ele nos deixou? Exemplos, ensinamentos. Então, as passagens ali dos profetas, enfim, do Mateus, aqueles versículos, enfim, tudo que a gente acompanha que tem até na Bíblia, por exemplo, quem escreveram foram os discípulos de Jesus, não foi Jesus. Jesus deixou exemplos, né? Quantos outros irmãos também que deixaram exemplos aí ao longo da caminhada, né? E não se preocuparam em aparecer, pelo contrário, eles se preocupam em seguir o caminho e fazer aquilo que eles estão sendo ali, que foram preparados para poder fazer, tá? Então, espíritos superiores que se apresentem, eles não estão preocupados em se nomear desse ou daquele personagem, pelo contrário, muitas vezes eles até preferem que eles não sejam conhecidos, mas que os ensinamentos que eles trazem é que sim, esses cresçam e atinjam o maior número de pessoas. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Agora não. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui o livro do Missionários da Luz. A gente está no capítulo 15, no final. Tá? Então a gente está bem no final dele. Bom, essa aqui é a minha capa, né? Na página 325, no terceiro parágrafo. E o ele, enfim, a gente acompanhou o caso ali de um processo de encarne, onde tinha ali os espíritos construtores ali da matéria, eles estavam acompanhando, né, a mãe, no caso, que ia receber um nenê através de uma gestação, porém ela faliu, né? E aí ocorreu ali um aborto natural, tá? Então ela fez as escolhas dela, atraiu espíritos em muitas dificuldades, né? E aí agora a gente vai acompanhar, para fechar esse assunto, como que ficou esse espírito depois que ele foi retirado ali de junto da mãe dele, tá? Então eles sabiam que se a mãe dele tomasse ali a futura mãe tomasse atitude ali difícil, com certeza ia ocorrer ali o desencarne prematuro daquele espírito e eles vão fazer o desligamento desse espírito. Então a gente está justamente nessa parte. Então aqui a minha é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto parágrafo, tá? Irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpine para recolhê-lo em lugar conveniente. Tá? Então, eles tentaram de todas as formas ajudar, ela recebeu amparo, mas acabou, por fim, fazendo ali uma escolha. Tudo bem? Vamos lá? O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio, tá? Então esse Apuleio era um dos chefes ali dos espíritos construtores do corpo material, tá? Então ele estava acompanhando bem de perto esse caso. E ele que faz o convite ao André Luiz para estar junto dele, tá? Então ela fez a escolha, ela preferiu ali, enfim, ir para um lugar de muita dificuldade e já eles vão fazer esse desligamento, no caso o Apuleio. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condições grosseiras era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se em defensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os encarnados com o reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Tá? Então, era um ambiente muito difícil e ele está orientando ali o André Luiz para que ele tomasse muito cuidado com as vibrações, né? Então, porque ele não tinha ali
o preparo, a experiência certa para estar num lugar como esse. Então, se ele, junto ali do Apuleio, que já tinha uma certa experiência, poderia ajudar ele e pediu que ele se mantesse ali atento, tá? Então, a gente pode imaginar como se era enfim, um lugar aí, um baile ou alguma coisa assim, regado a muitos desequilíbrios na questão dos alcoólicos, tá? E aí atrai espíritos na mesma sintonia. Não tem jeito, né? Tá? É a questão de afinidades, tá? Então, os que se reúnem ali com um pensamento e atrai outros também na mesma intensidade. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados, tá? Então, no caso, a Cesarina, que ela tinha ali uma gestão, né? E ela estava correndo muitos riscos pelas escolhas que ela estava fazendo, ela não queria essa situação, ela queria aproveitar, ela queria curtir um momento, ela queria outras coisas, menos ali zelar com carinho pela gestação que ela estava tendo, tá? E aí ela acabou fazendo as escolhas, inclusive fala que ela até poderia reatar ali com o ex-marido dela, que nós estudamos anteriormente, e podia dar um novo direcionamento para a vida dela, mas ela acabou fazendo outra escolha. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, tá? Então, Volpini seria o reencarnante, e ele estava ali ligado a Cesarina. Então, já tinha ligação do perispírito, aquele corpo ali, aquele feto que estava se desenvolvendo, tá? E aí ele estava junto dela. Imagina, né? Vamos imaginar aí. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Tá? Então, é a condição do perispírito dela, do Volpini, que foi se moldando ali na forma de uma criança. Tá? Que a gente sabe que o nosso perispírito ele é a chave de muitas situações aí que acontecem conosco. Tá? Então, ele foi moldado por esses espíritos construtores para ter uma outra forma, e ele estava ali numa forma de uma criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência falomical. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade, tá? Então ele fez o desligamento do Volpini, tá? Espiritual, do Volpini espírito, tá? Desligou do corpo, aplicou os passes, ele é um espírito determinado para fazer esse tipo de serviço, que ele faz parte dos construtores, então ele conseguiu ligar e desligar também, tá? Então através dos passes. Então ele já está desligado, já foi desligado e já está sendo recolhido ao plano espiritual. Retiramos-nos conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora, que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. Então ela estava ali com sérios problemas, né? Vamos ver o que aconteceu. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar
incontinente, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Tá? Então, se no caso anterior, né, no capítulo anterior, nós acompanhamos ali o Segismundo, o processo de encarnação, nesse capítulo nós pudemos acompanhar, né, ao contrário, né, uma gestação ali que acabou não dando muito certo pelas escolhas, no caso da mãe, da Cesarina, que ia receber o Volpini. Tá? Então, a gente pode perceber que o direito de escolha é nosso, né? Mas há muitas consequências, né, em tudo que a gente faz. E a importância da encarnação, de poder estar aqui, de nós que estamos aqui, com certeza tivemos uma programação espiritual, fomos aceitos ali pelos nossos pais, né? Então, saber um pouco mais sobre tudo isso é o que nos dá mais a certeza de quão importante é nós estarmos aqui, né? Vivendo essas experiências. Tudo bem? E assim a gente encerra o capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Roberto, meu amigo, quer falar? Veja, é isso que você falou, é muito importante, né? Nenhum de nós não recebeu todo o amparo necessário, né? Então, a gente pode deduzir muito rapidamente que ninguém está só, né? Porque a maioria das pessoas se sente só no mundo, né? Mas não, nós estamos acompanhados de bons espíritos, basta a gente perceber. E, além de tudo, é, eles estão dando uma ênfase aqui muito grande acompanhando a própria Cesarina, né? Que ela errou, mas não ficou sem assistência, procurando verificar o que aconteceu com ela e procurar ajudar. Então, vejam, mais uma vez eu digo, a gente nunca está só. Sempre nós temos bons espíritos nos amparando, mesmo que a gente erre muito feio. É isso que eu queria falar. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, então é isso aí, pessoal. Então, finalizamos aí o capítulo 15. E agora nós vamos entrar aí no capítulo 16, incorporação, tá? Então, esse aí é um capítulo... Oi? Alguém quer falar? A Tati. Oi, Tati. Dúvida. No caso, se fosse o espírito, a criança, né, que ia reencarnar, que não quisesse mais a prova ou reencarnar, no caso, isso também seria feito com esse amparo que a gente aprendeu nesse capítulo, né? Com certeza. E acontece muito, de às vezes o espírito achar que não está preparado e ele pode retroceder ali na prova, aí tem esses espíritos encarregados desse desligamento. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Mas isso acontece. O que pode acontecer é que nem aqui, por exemplo, foi uma situação que poderia gerar ali um caso obsessivo muito grave por parte do Volpini, porque a gente estudou que através do programa que tem, das possibilidades que a encarnação oferece e todo o amparo espiritual, enfim, tudo ali. E aí chega na hora, por exemplo, o encarnado toma atitudes que vão dificultar o processo de gestação. E aí acontece uma situação dessa. O espírito, no caso o Volpini, que seria o reencarnante, ele poderia obsediar essa encarnada, tá? Isso aí poderia acontecer, sim, porque foi algo ali que não aconteceu por uma coisa que não foi causada com uma intenção, vamos dizer assim, que isso iria se agravar, entendeu? Mas nesse caso aqui que a gente estudou ela tomou atitudes difíceis, ela preferiu ali buscar outros caminhos e não deu muita atenção para a gestação dela. Então aí o espírito, perdendo essa oportunidade, ele poderia se revoltar contra a mãe dele, que seria a mãe dele, e geraria um processo obsessivo muito grande, tá? Que inclusive tem, se a gente pegar aí quantas situações dessa forma acontecem, tá? Mas não é uma via de regra. Então tem espíritos que compreendem a situação, que são esclarecidos, que são amparados, então eles
reconhecem a dificuldade que o encarnado está passando, tudo, e aí eles retomam outro caminho e seguem adiante, porque sabem que terão oportunidade, tá? Mas com certeza esse desligamento, ele ocorre. E esse desligamento, ele pode acontecer onde o espírito tem ciência disso ou não, tá? Depende ali da condição dele de saber tudo o que está acontecendo ali do contexto. Tudo bem? Tati, deu para compreender? Deu sim. Obrigada, Vitor. Tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos seguir adiante, tá? Então, muito interessante esses pontos, né? Que falam sobre a reencarnação, gestação, né? Ou não. Mas o fato de nós estarmos aqui é muito importante, de nos reunirmos. Então, você vê que tudo é feito ali detalhadamente, né? Com muito cuidado para cada um de nós. Então, ó, o capítulo Incorporação, ele é muito interessante, porque, assim, o Roberto trouxe aí nos estudos que nós fizemos no Livro dos Médiuns o mecanismo da incorporação ou psicofonia, tá? Então, como que ela funciona através dos estudos de Kardec, e agora a gente vai conseguir ver a situação de uma outra forma, vista do plano espiritual, tá? Então, por exemplo, um espírito que vai dar uma comunicação através da psicofonia e ele vai receber uma ajuda na casa de Fabiano. Tá? Então, a gente sabe que o médium tem que se preparar tudo. Mas e o lado espiritual? Como é que funciona isso? Né? Qual que é o trabalho da espiritualidade em poder trazer um espírito, em se aproximar, né, primeiro desse espírito no local onde ele está, que muitas vezes ele pode estar numa zona umbralina, em muita dificuldade, tá? Em outras ele já pode estar recebendo um amparo, então cada espírito ali pode estar de uma forma, e aí ele recebe uma ajuda. Esses espíritos, eles fazem esse papel de intermediário, que trazendo até as sessões os espíritos e vendo ali qual o médium que vai conseguir dar passividade, vai assimilar essa comunicação e vai conseguir dar passividade através da mediunidade. Então, é a visão espiritual, ver como que funciona todo esse trabalho aí, tá? E a gente vê que é muito importante, né? E, inclusive, eu até lembrei que a gente sempre comenta, o Roberto sempre fala aqui, sempre fala para nós, a importância quando a casa estava aberta, os dias de a gente frequentar, né? Aqueles dias que são ali postos, né, para nós, através da orientação, o nosso trabalho mediúnico. Então, tem todo um trabalho ali excepcional e com muito amor, tá? Então, a gente vai acompanhar essa questão. Então, vamos lá. Incorporação, capítulo 16. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados em solicitações sucessivas insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro das lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois da ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. Tá? Então,
eles estão preparando ali para que um espírito venha até uma casa onde o André Luiz está acompanhando, até um centro espírita, e que ele dê alguma comunicação aos familiares ali que estão necessitados, e através da organização mediúnica, ou seja, através da mediunidade da irmã Otávia. Tá? Então, essa irmã Otávia, ela estaria mais apta ali para ceder da passividade à comunicação desse espírito. Tudo bem, pessoal? Tá dando para compreender? Então, vamos lá. Espera aí só um minuto. Cecília, vai para lá, amor. Fecha a porta. O mentor pensou durante alguns momentos e redagiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Então, aí eu vou parar e a gente vai... Eu queria comentar com vocês. Quando ele fala aproveitamento, integral aproveitamento da experiência. Então, você vê tudo que a gente vivencia, né? Tudo que o médium que está ali, através da psicofonia, dando uma passividade, né? Para que um espírito que esteja passando em uma dificuldade ou por alguma situação se comunique, não é apenas o fenômeno, né? E sim, qual o aprendizado que o médium pode tirar? Qual o aprendizado que nós tiramos de tudo isso, né? Então, essa é uma reflexão que a gente deve se fazer como médiuns. Aí, quem é médium psicofônico, enfim, ou que trabalha a mediunidade de uma outra forma, ou que esteja frequentando a sessão, né? Então, tudo que a gente está vivenciando nesse sentido não é apenas o fenômeno mediúnico em si, mas o importante de tudo é o aprendizado que nós tiramos. Então, por exemplo, uma experiência que a gente tem ali com um espírito que esteja passando por uma dificuldade e preso, né? Preso numa situação difícil, a gente sabe que essa situação pode ser por séculos e séculos, né? Então, qual o ensinamento que eu posso tirar isso? Não como um julgamento, mas aprender mesmo. Aprender sobre o que eu posso... Poxa, como estão minhas ações, os meus pensamentos, né? O que eu faço com esse conhecimento que a doutrina me oferece, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, tá? A importância de uma prece, de uma vibração, sempre pelo meu lar, pela minha família, mas por esses irmãos também. Saber o que Jesus quis nos dizer e nos ensinar sobre o amor, né? Então, assim, cada um ali, dentro das suas possibilidades, deve fazer essa reflexão, assim, em algum momento. Porque não é só o fenômeno em si, mas é todo um contexto. Tudo bem? Quer falar, Roberto, meu amigo? Por favor. A gente nota que o fenômeno realmente é muito complexo, né? Como a gente vai ver aqui no decorrer. Não é simplesmente o plano espiritual leva o espírito lá e o médium dá a passividade. É algo muito complexo, até em termos psicológicos de cada pessoa que vai ouvir aquilo, né? O estado do espírito, no caso aqui, o estado dos familiares, qual é o impacto que vai ocorrer naquela vibração, no médium, o que os familiares vão sentir? Será que eles vão entender isso? Será que eles vão compreender realmente? Será que isso vai mudar um pouco a vida deles? Então, tudo isso é levado em consideração pelo plano espiritual. Então, percebam como é complexo a situação, não é algo muito simples. É isso aí que eu queria falar. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos lá. Temos mais 7 minutos, então eu vou terminar aqui. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e em compreensão. Investigação e raciocínio, e nos falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos.
Além disso, Dioniso conta com reduzido tempo em nossa esfera, ainda não pode nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se, presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Tá? Então, ele falou que muitas vezes a gente está querendo ser... o médium está passando por uma determinada situação, captando, então o que ele fala é que a gente tem que estar atento, que naquela hora ali da mediunidade, enfim, do transe mediúnico, do preparo, que a gente age ali, não com aquele olhar crítico de muitas vezes querendo compreender tudo e duvidar das coisas que a gente pode se duvidar, poxa, mas será que isso é meu? Será que não é? Isso aí pode atrapalhar. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar na espiritualidade, confiar no trabalho que está sendo feito, fazer uma prece e confiar e deixar que as coisas fluam, tá? A compreensão disso tudo vem como? Vem através do estudo. Vem através dessas leituras que vão ali pegando esses detalhes. Então, essa compreensão vem através do estudo, mas na hora que o médium estiver ali trabalhando, que ele confie, que ele age ali com um sentimento de confiança, ele se ligue a esses espíritos que estão protegendo o ambiente, que trazem ali o espírito para receber uma comunicação, ou que ele vai receber uma intuição e esclarecer algumas ideias. Então, é isso que nos cabe fazer nesses momentos. Deixar um pouco esse olhar aí de... Né, esse jeito de querer entender tudo, de ser muito crítico, de ficar em dúvida se aquilo é meu e não é. Muitas vezes a gente pode acabar até travando uma comunicação naquele momento. Quando a gente tem que confiar no ambiente que a gente está, que é um ambiente seguro, confiar na espiritualidade que está ali nos protegendo, que nada vai deixar de acontecer, tá? E deixar fluir, simplesmente fluir. E a gente vai ver que as coisas vão acontecendo e depois todas essas dúvidas que a gente tem, trazer para um grupo de estudos e aí esclarecer ali os pontos da mesma forma que nós fazemos aqui. Cada um põe ali um pouco do que acontece consigo nesses momentos e aí nós conseguimos, através de estudos sérios, trazer ali o devido esclarecimento, sempre baseados em Kardec, tá? Então, a gente, nesses momentos, então ele fala referente a esses momentos, o momento ali da mediunidade em si, que está ocorrendo no ato mediúnico, é confiar no trabalho que está sendo feito, para que a gente possa verdadeiramente fazer parte daquilo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa diferenciação que ele fala? Bom, então eu vou parar por aqui, que o nosso tempo está acabando, faltam 3 minutos, tá? E aí vão ter outros pontos aqui bem interessantes nesse sentido, ele vai dar uma destrinchada no assunto, porque o espírito, que no caso seria o comunicante, eles vão ao encontro desse espírito, no plano espiritual, no local onde ele está se tratando, eles vão ter um diálogo com ele, vão explicar algumas situações referente a uma sessão espírita, porque antes ele era um encarnado e ele participava ali como trabalhador dessa casa encarnado, e agora ele está no plano espiritual. Tá? Então o Alexandre fala para ele, agora você vai vivenciar o outro lado da situação. Se antes você era um trabalhador encarnado, agora você vai até um local desse, onde você vai receber uma ajuda. Tá? Então ele não vai para trabalhar, ele vai para receber uma ajuda. E quantos de nós que estivermos no plano espiritual vamos implorar por uma situação dessa para que a gente possa receber ajuda num local desse? Tá? Então aqui tem os dois lados da situação. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar? Pode ficar à vontade. Vitor, só Bom, meu amigo, por deixar favor, claro, fale. Por exemplo, no caso da Tati, né? Veja, eles também fazem lá uma avaliação psicológica do que se o espírito pode dar comunicação ou não, ou se os parentes podem receber aquela comunicação ou não, qual o impacto que vai ocorrer. Então, nada é perdido.
né? A gente vai continuar o nosso trabalho lá do outro lado sempre. É isso. E é muito bom o que você falou, porque você vê que tudo ali né, eles têm. Você vê que eles pegam uma situação dessa e tem como se fosse ali vários departamentos trabalhando, né? Então eles olham a questão da família, né? Que nem você falou, meu amigo. Eles olham a questão dos participantes, né? De uma sessão, no caso, que eles também vão receber essa informação. Será que eles estão tirando? Então, assim, é uma situação que é bem ali detalhada e tem espíritos ali trabalhando em todas as formas para que não ocorra ali nenhuma dúvida referente ao que esteja acontecendo. E aí cabe a cada um de nós tirar ali o aprendizado necessário. Então, a reflexão aí que a gente deve fazer é o que nós fazemos, né, com essas situações. Será que nós nos atentamos apenas aos fenômenos em si? Ou será que é muito mais do que só um fenômeno? Tudo bem? Então podemos encerrar. Meu amigo, quer falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Então, fazer a nossa prece. Lembrando que teremos aí o nosso encontro pelo Zoom, né? Como bem disse meu amigo Roberto. Estão todos convidados. E a Tati vai mandar para a gente, né, Tati? Um novo convite. Então vamos lá. Agradecer a Deus sempre e por tudo que recebemos e ao Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.